iniciar falando um tema muito importante, que teve até destaque no último mês na revista Veja, colocando a boca como centro das atenções. Então, o que eles falam? Falam que as placas, a placa bacteriana, a placa dentária, podem aumentar até 80% o risco de morte prematura causada pelo câncer. Então, vários estudos têm sido publicados na Inglaterra, onde toda a comunidade científica da odontologia e também da medicina vem se juntando para alertar a população a respeito de que querem trazer a boca de volta ao corpo, o que eles estão tentando dizer. Por quê? Porque normalmente todo mundo trata assim, a medicina é uma coisa, né? Então as doenças normais da medicina, como se a boca não fizesse parte do nosso corpo, né? Como se fosse tratada odontologicamente e nada fosse relacionado. Então eles viram nesse estudo que a infecção bucal ela pode agravar bastante problemas cardiovasculares, diabetes, câncer, osteoporose, obesidade, parto prematuro, viu-se muito parto prematuro em mães com muita infecção bucal e também bebês de baixo peso. E se a gente for pensar, não vai muito longe, porque esses tempos eu tive no consultório uma indicação médica de um paciente que foi procurar, no hemograma dele deu alto índice de infecção, fizeram uma varredura, ele foi em vários médicos e ninguém achava o problema que ele tinha, até que um desses médicos disse, olha, faz quanto tempo que você não vai no dentista? E aí ele veio ao consultório e a gente detectou realmente uma doença periodontal bem avançada. Então, para a gente ver como realmente está tudo interligado, como a boca faz parte do corpo e realmente é a entrada de todo o nosso organismo, né? Então, assim, só para ainda confirmar mais o que a Morgana está comentando, para vocês possam perceber, então, como essa infecção gengival na boca, ela pode influenciar e prejudicar alguns órgãos ou até outros de duas formas, tá? De duas maneiras bem distintas. Uma delas, que acaba sendo talvez a mais simples, funciona como? Então essas bactérias que estão alojadas aí na gengiva, próximo dos dentes e tal, elas correm, circulam pelo organismo e vão talvez se alojar em órgãos diferentes e acabam aí prejudicando muito o seu funcionamento. Talvez dentre essas, o que mereça um maior destaque, a gente tem a endocardite bacteriana. O que seria isso? Então, assim, essas mesmas bactérias gengivais que estão aí no tecido gengival, elas vão via corrente sanguínea até ao coração, as válvulas, né? Causando um problema e uma infecção na membrana dessa válvula. Então, assim, imagina problemas que a gente não precisava, nem poderia imaginar que problemas bucais já eram problemas talvez tão graves. E a gente também estava agora, nesses últimos meses, dando uma pesquisada para poder passar essas informações para vocês, e a gente acabou encontrando que agora recentemente, num instituto nos Estados Unidos, na Academia do Coração, que a gente acabou lendo um relato deles, que eles lá então têm publicações e pesquisas que existe já uma associação da doença periodontal, que já é um estágio mais avançado desse problema gengival, a arteriosclerose. O que seria isso? Ao enderecimento das artérias. Então, para ver como tem várias coisas interligadas e que vão gerando outros problemas. Como a Morgana comentou, vai procurar um tratamento médico e aí no final volta, aí é um problema iniciado lá pela boca, né? A outra forma dessas infecções atrapalharem todo o nosso organismo, né, é que quando a gente está com uma infecção bucal, o nosso sistema imunológico, ele acaba produzindo substâncias toxinas que impedem o funcionamento adequado de outros órgãos. E também eles desequilibram a química do nosso organismo, então eles desequilibram toda a parte da glicose, então para quem tem diabetes vai aumentar ainda mais a diabetes e é uma via de mão dupla, principalmente na diabetes. Então quem tem essa infecção vai acabar agravando a diabetes e aí pacientes diabéticos também têm uma propensão maior ainda a ter essa infecção. Então acaba sendo uma via de mão dupla ali. Então assim, está mais do que provado que a gente se ater a esses detalhes, esses problemas iniciais da boca, que às vezes a pessoa desconsidera, sangramento, eu escovo sangue um pouquinho, ela desconsidera, talvez mês que vem não vai ter. Então assim, se preocupe com isso, avalie isso, que eu acho que é a melhor forma de poder evitar e caso contrário, então até de poder detectar se tem algum problema ou não. Então no programa de hoje a gente vai mostrar para vocês ainda um pouquinho mais das técnicas, das formas de poder higienizar
tanto os dentes naturais, como as próteses, ou as próteses sobre implante, ou até as próteses fixas sobre dentes, né? Por quê? Porque a falta dessa higiene que a gente vai mostrar no próximo bloco para vocês causa o quê? Causa gengivite, né? Que é uma inflamação na gengiva ao redor do dente. Eu acho que tem algumas fotos ali, né, Gia? Então, causa uma inflamação ao redor e ali começa, às vezes, uma série de outras coisas. Eu vou apresentar para vocês, então, algumas características clínicas, tá? Do que seria já um problema gengival, que aí a gente já tem um acúmulo de bactérias. Então, eu vou apontar para vocês aí no vídeo mesmo, tá? Então, com o sinalzinho aqui do mouse, essas características que a gente está vendo aqui já é de uma gengiva inflamada e a gente determina isso por quê? Pelo volume aumentado, tá? E por uma cor já diferenciada, e ela tem um brilho maior. É como se fosse uma gengiva que já está esticada, a gente tem essa percepção, tá? E logicamente, ao toque já tem sangramento, a sondagem, a sonda já entra com uma quantidade ainda maior. E aqui vocês percebem ainda um caso mais avançado. E essa evolução vai gerando aí problemas cada vez maiores. Então, as características que a gente tem ali, o sangramento, que é o que acaba às vezes prejudicando, e eu acho que é um toquezinho que o paciente pode se preocupar mais, que é um problema que tem e para não evoluir a periodontite. Causado pela placa bacteriana. Sim, né? Que é simples de remover. Simples de remover. Temos também, fora a gengivite, nós temos também a doença periodontal, que é a periodontite. Que o que seria? É uma doença já infecto-inflamatória, então a gengivite é uma doença inflamatória. Já a periodontite é uma doença infecto-inflamatória, né? Que acomete tanto os tecidos de suporte, ali, tanto a parte gengival, como também a parte de sustentação do dente. Então, o Jean também tem algumas fotos que vai mostrar pra gente. Então, vocês podem ver nessa foto como já começa a aparecer uma parte de raiz desse dente, né? Como aqui, deixa eu mostrar ali para eles, Jean. Então, como aqui começa a aparecer essa parte de raiz, né? Como aqui tem bastante acúmulo de tártaro, então essa gengiva era para estar aqui em cima, mais ou menos, né? E já foi retraída. Pode passar a próxima foto? Então, aqui, ó, também um aspecto que seria mais característico de gengivite, mas que já evoluiu para periodontite, porque se a gente colocar uma sonda aqui dentro, essa sonda tem uma sondagem de 7, 8 milímetros, o que já caracterizam bolsas periodontais, tá? E destruição do tecido ósseo ao redor do dente, né? Então aqui, um caso também grave, então esses dentes, gente, já estão bem moles, então a doença periodontal ela vai evoluindo, até que os dentes vão amolecendo e se a pessoa não fizer nada, esses dentes saem, eles soltam, eles caem na boca, eles tira com a mão. Então, quando a gente pega um caso de doença periodontal, você nunca mais consegue fazer o osso voltar, a gengiva voltar, você consegue estabilizar onde está, você nunca recupera. Tá? Então nós vamos mostrar para vocês no próximo bloco como evitar tudo isso, quais as técnicas de higiene que existem, o que a gente pode fazer para nunca ter esse tipo de problema.